Minhas irmãs e meus irmãos em Jesus Cristo, muito boa noite. Uma alegria estar com todos vocês mais uma vez para falar do Evangelho de Jesus Cristo, para falar daquilo que realmente importa ao nosso crescimento espiritual. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, agradecendo a espiritualidade amiga, a possibilidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos em nome do nosso Mestre Jesus Cristo, para aprofundarmos um pouco mais os seus ensinamentos, os seus exemplos, tudo aquilo que ele nos trouxe para o nosso benefício, para o nosso aprimoramento. Agradecendo a cada um desses irmãos que tem, como sempre, nos apoiado em nossas necessidades, nos assistido a cada passo e nos ajudado em tudo o que necessitamos. E através deles agradecer ao nosso Mestre Jesus, o nosso amigo maior, nosso governador planetário. Ele que afirmou que quando dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, ele estaria presente. Mestre amado, aqui nos encontramos, na tua presença, para mais uma vez nos aprofundar no estudo do teu Evangelho. Que os trabalhos desta noite possam ser agradáveis ao teu juízo, Mestre. E que de alguma forma sejamos instrumentos da tua misericordiosa paz. Meus irmãos e minhas irmãs, o tema sobre o qual vamos falar hoje encontra-se no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 9 tem por título Bem-aventurados os que são brandos, ou mansos e pacíficos. Na verdade, é um capítulo que resume, de uma forma geral, a importância da não violência, né? A importância e a necessidade de nos conduzirmos na nossa vida, na nossa jornada terrena, através de um comportamento sempre cordato, né? Sempre longe, distante de toda e qualquer forma de violência, de explosão emocional, né? Quiçá até física mesmo. Esse capítulo, na verdade, tem vários tópicos específicos, mas o tópico que nos toca mais diretamente são os que se encontram nos itens 9 e 10. Os itens 9 e 10 já estão na parte das instruções dos espíritos, né?
E esses dois itens, na verdade, falam a respeito da cólera. Esse assunto, cólera, é um assunto muito recorrente, né? Em toda a literatura espírita. Há muita coisa é, a respeito da cólera dentro da literatura espírita. Tem muito assunto correlato dentro da literatura espírita. O item 9, por exemplo, ele começa falando que o motivo da cólera, por assim dizer, né, o motivo pelo qual repetidas vezes a gente se entrega a explosões de cólera, está ligado diretamente ao sentimento que é a origem de todos os males, ou por assim dizer, o problema a respeito do qual todos nós deveremos, em relação ao qual todos nós, espíritas, cristãos de uma forma geral, devemos nos concentrar para evoluir, né? Devemos concentrar as nossas energias nesse problema da nossa personalidade para a gente conseguir evoluir. E esse problema é o orgulho. O item 9 ele começa falando que o orgulho nos induz a nos julgar mais do que somos. E é exatamente isso, né? O orgulho nada mais é do que uma forma de comparação. A gente, querendo ou não, conscientemente ou não, né? Acreditando que isso acontece de uma forma natural ou não, orgulho é sempre uma forma de nos comparar com outras pessoas. A circunstância faz com que a gente se compare com outras pessoas e se acredite de alguma forma injustiçado, porque nos entendemos merecedores de alguma coisa que essa pessoa ou nos negou através do seu comportamento, da sua postura, ou está pretendendo nos negar, né? Porque o orgulho faz com que a gente se sinta mais do que a gente na verdade é, né? Qualquer comparação que a gente que seja feita entre nós e outras pessoas, em qualquer circunstância, provoca na gente, né? Dependendo do nosso nível de autocontrole, uma raiva, né? Uma ira que pode realmente chegar a uma explosão emocional muito séria, né? Isso só acontece porque a gente se acha mais do que os nossos irmãos, mais do que aquele que, em princípio, nos agrediu, nos atingiu, foi o motivo do nosso problema. O espírito, que aqui nesse item 9 que dá a comunicação, uma comunicação que foi feita em Bordeaux em 1863, e que se, se dá a si próprio o nome de um espírito protetor, o espírito fala que a gente deve procurar a origem desses acessos, né, desses arroubos de demência passageira no nosso íntimo, né? Porque eles fazem com que a gente realmente se assemelhe a um bruto, né? A um ser humano que, na verdade, se aproxima muito mais do selvagem, do animal instintivo, né? Que não tem condições de raciocinar, né? Do que de um ser humano, alguém dotado de razão, alguém dotado de capacidade de discernimento, né? Capaz de, ante uma situação de conflito, considerar as circunstâncias, considerar a situação do outro, se colocar na situação do outro, se ter um grau de empatia com aquele, né, que eventualmente está tentando, de uma forma ou de outra, nos atingir, né? Essas são características humanas, mas a explosão, o descontrole, né, a ira descontrolada, a cólera, por assim dizer, a qual a gente às vezes se entrega, na verdade, é uma demonstração de que a gente não está, na verdade, exercitando o nosso lado humano sobre o nosso lado menos humano, sobre o nosso lado mais animalesco, né? E por conta disso, a gente às vezes acaba descarregando nesse ato de fúria, nesses momentos de fúria, de cólera,
a nossa ira, o nosso descontentamento sobre todas as pessoas que nos circulam, né? E não raro, né? Não só nas pessoas, mas eventualmente em animais, né? Em plantas e até em coisas, né? Até mesmo em coisas, até mesmo em objetos inanimados, né? E isso acontece com uma certa frequência. Eu lembro de uma história muito interessante de uma corrente, na verdade, de cólera, né? Porque a cólera, ela tem esse poder, né? A ira, a raiva, ela tem esse poder de disseminação extremamente elevado, né? Ela tem uma capacidade de ir contaminando, né? Tudo aquilo não, né? Aquilo com que tem contato, né? Então a história contada por um espírito diz que um rapaz, uma certa feita, foi mandado embora do seu emprego, foi despedido, né? E assim que ele foi despedido, ele fez uma carta, um bilhete extremamente mal criado, colérico, nervoso, xingando, falando um monte, né? Para o gerente, para o imediato, né? O seu chefe, né? Que o havia despedido. Quando o chefe viu essa carta, quer dizer, o rapaz já estava extremamente colérico, extremamente nervoso, né? Quando o chefe viu essa carta, era logo de manhã, ele ficou completamente desequilibrado e passou praticamente a manhã inteira alterado, muito alterado, né? A ponto de, ao chegar em casa, na hora do almoço, né? Ele foi almoçar em casa, a mulher o recebeu e, por um motivo idiota, completamente idiota, ele brigou com a mulher na hora do almoço, ou um pouco antes de sair, porque os sapatos dele não estavam com o nível de brilho que ele exigia para poder sair, para poder ir para a rua, né? Essa explosão, a briga dele com a mulher, fez com que a mulher também se desequilibrasse, né? E ao se desequilibrar, ela tinha que encontrar alguém para descarregar a raiva dela. E em cima de quem que ela foi descarregar a raiva dela? Naturalmente, na pessoa que era a auxiliar doméstica da casa, né? Chegando para auxiliar, ela falou: tá vendo o que aconteceu? O patrão se queixou porque você não poliu os sapatos dele direito, ele estava extremamente nervoso. Vê se você toma jeito, porque desse jeito você vai ser despedida, não sei o quê. A auxiliar ficou extremamente abalada, né? E pegou para si aquela atmosfera de raiva, de ódio, de rancor, né? Que tinha começado lá no começo do dia, com aquele jovem que havia sido despedido com bilhete, né? Havia sido demitido com bilhete para aquele gestor. E essa auxiliar do lar, né? Sem mais delongas, saiu muito nervosa, né? De dentro da casa, foi para o quintal, tentando encontrar alguém que pudesse descarregar sua raiva. E encontrou o pobrezinho do cachorro que estava dormindo lá no chão, né, tomando sol, descansando, e desferiu-lhe um potente pontapé. O pobre do cachorro que não tinha feito nada para ela, né? O cachorro, coitado, acordou, né, do seu sono profundo lá, com aquela dor terrível, e saiu correndo, encontrou o portão da rua aberto, saiu correndo, e a primeira pessoa que passou na rua, ele descarregou também a dor que estava sentindo e mordeu. E era exatamente a vizinha, que tinha saído de casa naquela hora, se encaminhando para a farmácia, para comprar alguns remédios. E a vizinha, na hora, ficou extremamente nervosa, porque o cachorro havia mordido ela, não sei o quê, blá, blá, blá. Chegando na farmácia, ela imediatamente destratou o pobre do atendente que estava lá, dizendo que ela estava atendendo ele muito mal, que não sei o quê, e juntando coisas que haviam acontecido naquele dia com coisas relativas a outros atendimentos de outros atendentes naquele mesmo estabelecimento em outras ocasiões. E isso deixou esse rapaz extremamente transtornado e acabou com o dia dele. E no final do dia, quando ele voltou para casa, ele estourou com a mãe, né? Mãe, a senhora que é culpada, eu tava desempregado, foi a senhora que arrumou emprego para eu trabalhar nessa farmácia, coisa, a culpa é toda sua, olha como é que eu estou sendo tratado, eu não aguento mais isso, não sei o quê.
A mãe, por sua vez, escutou o que o filho falou e, com toda a calma do mundo, falou: Você tem razão, meu filho. Você tem toda a razão. A culpa é toda minha. Me desculpe por eu ter feito isso por você. Agora vai tomar um banho, se acalme, fique tranquilo. Eu vou fazer um jantar para você, a comida que você gosta, para você ficar mais tranquilo. E depois a gente conversa sobre o seu dia para você me dizer o que aconteceu. A raiva, a ira, tem esse poder de comunicação, né? De disseminação, de contaminação extremamente elevado. Mas também tem a possibilidade de ser controlada na medida em que nós, né, na medida que uma pessoa, né, não se deixe levar pelo primeiro impulso, né? Porque nós não somos seres que, em princípio, deveríamos nos deixar levar pelo primeiro impulso. Somos seres racionais. A mãe desse rapaz foi a primeira, no ciclo inteiro daquele dia, que raciocinou, que pensou e que entendeu o que tinha acontecido com aquele rapaz, que ele havia sido vítima de alguém irado, né? Não que ela soubesse que aquela pessoa irada, da qual o filho dela tinha sido vítima, também, por sua vez, tinha sido vítima de uma cadeia, né, de acontecimentos, né, que foram um na sequência do outro, gerados sempre pela cólera, sempre pela ira e por coisas dessa natureza. Ela não sabia disso, mas ela sabia que tinha condições, sim, de interromper esse fluxo. E foi isso exatamente o que ela fez. Agindo de boa vontade, com compreensão, colocando o raciocínio e o coração na frente da reação, ela conseguiu interromper, quebrar um ciclo, né, que poderia inclusive levar à continuidade, inclusive no dia seguinte, né? Há uma passagem bíblica que afirma que é necessário que, é um dos provérbios que afirma que é necessário que jamais se ponha o sol sobre a nossa ira. Quer dizer, que a gente nunca vá, em princípio, né, dormir, ou que a gente nunca se recolha no final do dia nervoso, alterado, né, com o nosso tônus vital transformado pela raiva, pela cólera, né? É necessário que a gente deixe, eventualmente, quando acontecerem as ocorrências negativas, para trás e, ao nos recolhermos, ao nos encontrarmos no nosso ambiente familiar, a gente tenha a noção clara da importância de deixar essas coisas passarem, de criar realmente uma deliberada intenção de interromper esse ciclo de contaminação, né, que a cólera é capaz de fazer. O item 10, o item seguinte aqui, ele fala a respeito de uma ideia bastante falsa, extremamente falsa, de que cólera e ira são coisas que estão ligadas a predisposições orgânicas, né? O que se ira, o que se encoleriza, não é o corpo da pessoa, né? Não é o nosso corpo. É o nosso espírito que se dobra, né? É o nosso espírito que se deixa permitir, né? Se deixa levar pelos impulsos da cólera, pelos impulsos da ira, né? Então, todo o item 10, que aliás, o item 10, na verdade, é uma comunicação que foi dada em 1863 pelo espírito de Hahnemann. Hahnemann é o criador, na verdade, da, da homeopatia, né? É o criador da homeopatia. Ele havia desencarnado em 1843, aos 88 anos de idade. Ele desencarnou em 1843, aos 88 anos de idade. Portanto, 20 anos depois, exatamente 20 anos depois, ele dá essa comunicação em Paris, né? Falando exatamente da incoerência, exatamente algo que tem a ver com os estudos que ele fez a respeito da forma como o corpo reage à questão
de substâncias, a questão das doenças, a questão do ânimo, né? A questão da forma de tratamento, né? Isso tudo fez parte do estudo e levou à própria descoberta da homeopatia, né? Então, a palavra de Hahnemann nessa passagem que existe no item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, é para realmente desmistificar a ideia de que eu sou assim mesmo, né? Isso é uma coisa que tem a ver com o meu corpo. Eu sou bilioso, o meu corpo produz muita bilis, então eu explodo com muita facilidade. Não há como resolver isso em mim, é uma característica física minha, não há como eu solucionar. Não é verdade, né? Tudo isso, todas essas características estão subordinadas à vontade do espírito, né? O espírito tem sim condição de, mesmo num corpo bilioso, mesmo um corpo que tem, vamos dizer assim, uma certa capacidade, uma certa tendência, né, biológica para alimentar a raiva, a ira, etc. e tal, o espírito tem sim, se tiver disposto a isso, condições de controlar os seus impulsos, esses impulsos autodestruidores, né? Aliás, autodestruidores é a palavra mais correta, né? É muito interessante porque existe um livro chamado O Evangelho de Chico Xavier, por ele próprio encarnado, que é uma série de máximas citadas por Chico Xavier, né? Citadas por Chico Xavier para o autor do livro, né, que catalogou tudo isso, né, é o Carlos Bacelli, Luiz Antônio Ferraz e Carlos Bacelli, e que Chico Xavier cita de uma forma muito interessante que o suicídio não é só aquele ato extremo, né, em que a pessoa dá cabo da própria vida, porque a gente comete frequentemente vários suicidiozinhos, palavras de Chico Xavier, vários suicidiozinhos ao longo da vida. E ele dá um exemplo. Um dos exemplos que ele dá de suicidiozinho é a cólera. Aí você para e pensa assim, caramba, como é que pode ser, né, a cólera um suicidiozinho, né? Um suicídio pequenino, algo que aparentemente, né, se acumulado ao longo do tempo, acaba gerando um suicídio verdadeiro. Será que isso é possível? E a gente encontra no livro Cartas e Crônicas, pelo irmão X, no capítulo 16, uma passagem interessantíssima em que o próprio irmão X, né, tem contato com um espírito chamado Belarmino Bicas, né? E irmão X conta que depois de uma festa beneficente em que eles trabalharam juntos, provavelmente a festa beneficente era aqui no plano material, e eles estavam apoiando essa festa beneficente no plano espiritual. Eles trabalharam juntos, né? E depois da festa, o irmão X fala que se afeiçoou na vida espiritual esse Belarmino Bicas, né? Depois dessa festa, depois do trabalho que fizeram, ele diz: bom, já que estivemos juntos hoje numa tarefa de solidariedade, eu gostaria de solicitar a você um favor, disse o Belarmino ao irmão X. E continua: eu soube que você ainda tem facilidade de escrever para os companheiros encarnados da Terra, ele diz. E eu gostaria de confiar-lhe um assunto para que você escrevesse. E pergunta o irmão X, que assunto é esse? Fala assim, bom, acontece que eu desencarnei com 58 anos de idade. Aos 58 anos de idade, depois de ter 20 anos de fé espírita. Então, ele desencarnou aos 58, 20 anos de fé espírita, ele conheceu o espiritismo aos 38 anos, né? E ele fala que ele abraçou os princípios de Kardec com essa data, mas ele tinha um temperamento extremamente irascível, ou seja, era muito fácil dele se irar, dele se enervar, dele explodir, né? E por conta disso, ao longo desses 20 anos, por conta do aprendizado que ele havia tido com a doutrina espírita, com os ensinos de Kardec, ao longo desses 20 anos, ele conta que ele organizou, desde os primeiros contatos com a doutrina, olha que interessante,
uma relação diária de todas as exasperações, as explosões dele, né? Apontando-lhe as causas para estudos posteriores, né? Tudo o que aconteceu com ele. E depois que ele desencarnou, né? Ele descobriu que, só depois que ele desencarnou, é que ele descobriu que a somatória de todas as explosões que ele havia catalogado, que ele havia registrado ao longo de todos aqueles anos, haviam, na verdade, encurtado em 22 anos a vida dele, aquela encarnação. E que, portanto, ele entrara na vida espiritual como na condição de um suicida indireto. A somatória, olha que coisa interessante e preocupante. A somatória de todas as explosões, de todo o nervosismo, de todas as contrariedades dele, né, fizeram com que ele encurtasse a encarnação dele na Terra em 22 anos. E ele fosse considerado, na vida espiritual, como um suicida indireto. E isso fez com que ele sofresse muito, né? E caísse em si, né? Entrasse em si, na verdade, entendendo quanto tudo aquilo é inútil, quanto todas essas explosões são absolutamente desnecessárias, né? Pelo contrário, absolutamente contraproducentes para o próprio espírito, né? E ele pede, conte o meu caso, por favor, para quem ainda carrega em consigo a bagagem do azedume, do mau humor, né? daquela forma amarga de ser, né? Fale do perigo, né? Da zanga sistemática, né? Que consiste, né? Na falta de tolerância, de paciência, de serenidade, de perdão. Rogue, implore para os nossos companheiros para que eles não percam a riqueza das horas com, com a sensibilidade, com falta de capacidade de entender e se sensibilizar com o outro. Explique para o pessoal da Terra que mau humor também mata. Mau humor também mata. E diz o irmão X que foi então que ele passou a leitura da interessante estatística de irritações que, diz o irmão X, não me furto a satisfação de transcrever. Eu vou ler aqui para vocês, porque, para nós, né? Porque a relação que ele fez é uma sequência de exemplos, né? Muito claros de coisinhas que o Chico chamou lá de suicídiozinhos, que tem muito a ver com aquilo que, com grande possibilidade, às vezes a gente acaba incorrendo na nossa vida, né? Então diz lá, ó, o texto do Belarmino Bicas, número de cóleras e mágoas desnecessárias, com a especificação das causas respectivas, de 1936 a 1956. Então aí os 20, 21 anos que ele disse que ele professou a fé espírita, certo? Então diz lá, 1811, número de cóleras e mágoas desnecessárias. 1811, em razão de contrariedades em famílias, desentendimentos em família. 906, por indispor-se dentro de casa em questões de alimentação e higiene. Provavelmente briga por causa de mistura, por causa do sapato não estar bem polido, por causa de alguma coisa não estar bem limpa como ele gostava. 614 por alterações com a esposa em divergências na conduta doméstica e social. Sabe, quando sai, vai para festas, etc e tal, e tem alguma rusga, algum desentendimento, ou mesmo em casa, né, com a esposa e tal. 801 por motivo de desgosto com filhos, genros e noras. 11 por descontentamento com netos. O neto é sempre alguém, né? Uma pessoa com quem os avós se dão melhor do que com filhos, né? Ao que parece. Por 801 com filhos e genros e noras e 11 com netos.
1015 por entrar em choque com chefes de serviço, né? Com chefes de serviço, são com chefes dele no trabalho. 1333 por incompatibilidade no trato com colegas, pessoas com quem ele lidou ao longo do trabalho, pessoas com quem trabalhava, não era um chefe. 1012 em virtude de reclamação a fornecedores e lojistas em casos de pouca monta. Sabe, reclamar de loja, reclamar de lojista, reclamar de fornecedor, reclamar. 614 por mal entendidos com vizinhos, sem comentário. 315 por ressentimentos com amigos íntimos. 1089 por melindres ante o descaso de funcionários e empregados de instituições diversas. Alguém o estava atendendo, ele se desentendeu com esse funcionário, com esse empregado, repartições públicas ou privadas. 615 por aborrecimentos com barbeiros e alfaiates. Meu Deus do céu. 777 por desacordos com motoristas e passageiros desconhecidos em viagem de ônibus, automóveis particulares, bondes e lotações. O cara brigava com todo mundo, vamos falar a verdade. 419 por desavenças com leiteiros e padeiros. 820 por malquistar-se com garçom em restaurantes e cafés. 211 por ofender-se com dificuldades em serviços de telefones. E olha que naquela época não tinha operadora de telefone celular. Que hoje em dia são uma fonte imensa de desentendimento, certo? 90 por motivo de controvérsia com casas de diversão. Até para se divertir ele tinha problemas e brigas e enfrentamentos, etc. 815 por abespinhar-se com opiniões alheias em matéria religiosa. Ele discutia e se alterava em matéria religiosa. 217 por incompreensões com irmãos de fé no templo espírita. Dentro do próprio templo espírita, né, ele se desentendia com os próprios irmãos de fé. 901 por engano ou inquietação diante de pesares imaginários ou da perspectiva de acontecimentos desagradáveis, essa que é terrível, que nunca sucederam. Ele está dizendo aqui que 901 vezes ele brigou com pessoas por causa da expectativa de que iriam acontecer, né, coisas desagradáveis. Ele sentia, ele percebia, ele imaginava que ia acontecer algo desagradável, que não chegou a acontecer, mas a briga, o enfrentamento, a raiva, a ira, a cólera, aconteceu. Total, 16.386 exasperações inúteis. Inúteis. Esse é o apanhado de irritações do prestimoso amigo Bicas. 16.386 dissabores dispensáveis em 7.300 dias de existência. Dá para fazer uma conta aí, você vai ver que é mais do que 2 por dia. Fácil. Fácil. E isso nos 4 lustros, né, nos 20 anos, mais belos da passagem dele pelo mundo, porque foram os anos iluminados pelos clarões da doutrina espírita, do Evangelho redivivo de Jesus, né? E é necessário, diz o irmão X, que essa lista venha a público, né? Por isso que ele fez essa comunicação nesse livro, para prevenir aqueles que estão aqui encarnados quanto às consequências disso tudo, né? Porque realmente mau humor, o fato da pessoa ficar nervosa, se alterar, não resolve nada, pelo contrário, só prejudica. Há uma passagem no livro Espírito da Verdade, pelo Chico Xavier e Valdo Vieira, essa comunicação aqui é que é do Valdo. Essa aqui foi psicografada pelo Valdo. Que é chamada de cólera. Eu vou ler para vocês aqui. A cólera apresenta 10 negativas complexas que induzem a melhor das criaturas à pior das frustrações.
A cólera apresenta 10 negativas complexas que induz a melhor das criaturas à pior das frustrações. Primeiro, a cólera não resolve, agrava, dificulta. Segundo, a cólera não resgata, complica. Terceiro, a cólera não ilumina, escurece, entenebrece. Quarto, a cólera não reúne, separa. Quinto, a cólera não ajuda, prejudica. Sexto, a cólera não equilibra, desajusta. Sétimo, a cólera não conforta, envenena. Oitavo, a cólera não favorece, dificulta. Nono, a cólera não abençoa, maldiz. Décimo, a cólera não edifica, destrói. Evite a cólera como quem foge ao contato destruidor da alta tensão, né? De um choque muito alto. Mas se você, olha o que diz André Luiz, né? Essa psicografia de André Luiz. Mas se você amanhece de mau humor, antes que o flagelo da cólera se instale de todo na sua cabeça e na sua voz, comece o dia rogando a divina bondade o socorro providencial de uma laringite. É melhor ter uma laringite, né, e não ter voz, para não dar voz para sua ira, para sua raiva, do que, sabe, uma dor de garganta terrível para não conseguir expressar isso, do que conseguir expressar e colher os frutos negativos de tudo isso. A respeito da questão do espírito ter condições de ser o dono, na verdade, né, da sua própria reação em relação à sua tendência biológica para alimentar disposições nervosas que possam chegar a explosões, etc. Existe uma passagem na Revista Espírita de julho de 1863, mês de julho, mês 7 de 1863, em que é citado o caso de um rapaz de 23 anos, que Kardec não fala o nome, né? Senhor A, de Paris. E esse senhor A, ele conta a própria história, né? E ele diz que ele conheceu o Espiritismo há apenas 2 meses. E com rapidez assim imensa, um rapaz de 23 anos, extremamente jovem, né? E com rapidez imensa conseguiu fazer com que o conhecimento espírita fizesse com que ele conseguisse transformar em si uma tendência, uma tendência de explosão com coisas mínimas, que era algo que o acompanhava desde sempre, desde a infância. Ele cita inclusive um caso recente, antes dele conhecer a doutrina espírita, em que um desentendimento com a mãe fizera com que ele, havia feito com que ele fizesse a ela uma grave ameaça. Tipo assim, vai-te embora ou eu te mato. O filho, para chegar num ponto desse com uma mãe, né? Porque o nível de descontrole dele estava extremamente elevado, né? E ele explica que ele sempre foi muito bilioso, sanguíneo, nervoso, etc. E que explodia por qualquer coisa, mas o contato com a doutrina, né? E o entendimento a respeito principalmente do fato de que é o espírito que é o artífice da sua própria natureza, né? Nós somos os construtores daquilo que nós seremos no futuro, né? Aquilo que nós fazemos hoje com o nosso livre-arbítrio define aquilo que nós seremos amanhã. Todos esses conhecimentos obtidos com a doutrina espírita fizeram com que ele conseguisse lidar com essa questão da dificuldade com a explosão dos sentimentos, etc., de uma forma muito rápida e extremamente eficiente, né? Extremamente eficiente. Então,
É necessário que, assim, é muito recomendável dar uma olhadinha lá na Revista Espírita, né? Ano 4, julho de 1863, onde se encontra a passagem O Poder da Vontade sobre as Paixões. É um extrato de trabalho da Sociedade Espírita de Paris, né? Em que se conta o caso desse rapaz, o senhor A, que através da doutrina espírita, com muito pouco tempo de contato com a doutrina espírita, 2 meses apenas, conseguiu transformar, né, a sua forma de se comportar, dominando completamente os impulsos, né, irascíveis que ele tinha, através do conhecimento que a doutrina lhe trouxe. Né? Algo que aparentemente era impensável. Né? Antes disso era absolutamente impensável. Ele não enxergava, segundo ele mesmo, né, nenhuma possibilidade de controlar esses arroubos que ele tinha antes de conhecer a doutrina espírita, antes de conhecer a lei de causa e efeito, antes de conhecer, antes de ter o entendimento a respeito do poder que o espírito tem sobre o corpo, né? Do poder que o espírito tem sobre a matéria. Até então, ele achava aquilo que Hahnemann cita no item 10 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele acreditava que não havia o que fazer com ele, né? Porque aquilo era uma predisposição orgânica dele para ser sempre explosivo, para ser sempre irado, para qualquer coisa fazer com que ele conseguisse sair do seu normal. Né? Ele, em princípio, ele estava se preparando para conviver com essa situação pelo resto da vida. E o conhecimento da doutrina, com todos os ensinamentos, não é por ser doutrina, né? Mas pela noção de causa e efeito, pela percepção das leis, né, que a doutrina explica com tanto embasamento, né, pela explicação clara, evidente do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, ele pôde encontrar um caminho de transformação verdadeiro, um caminho de alteração daquilo que ele efetivamente ainda era para aquilo que ele realmente gostaria de ser. Né? Então, é possível? É óbvio que é possível. Não há dúvida que é possível. Né? Mas é necessário que a gente tenha a boa vontade de, primeiro, né, estudar, buscar, nos aprofundar naquilo que pode nos auxiliar nessa caminhada de autoaprimoramento. Porque autoaprimoramento não tem a ver só com aspectos, como foi dito aqui, né, só com aspectos de comportamento. Né? Pode ser algo que tenha, inclusive, influência sobre a nossa biologia, sobre o nosso lado material, sobre o nosso corpo biológico mesmo, né? O nosso corpo físico. Isso é possível? Isso é perfeitamente possível. É perfeitamente possível dominar impulsos, alterar rumos, modificar direções, né? Desde que a gente entenda e se dedique sinceramente, de boa vontade, a estudar, a aprender, a se aprofundar naquilo que realmente interessa, no autoconhecimento baseado em tudo aquilo que a doutrina, os espíritos, o evangelho de Jesus nos traz. Né? Jesus foi o primeiro a nos explicar a importância da não violência, né? De não, de forma alguma, devolver o mal com o mal, né? De oferecer uma face quando te baterem na outra, né? De perdoar 70 vezes 7, de entender o teu irmão, de aceitar o teu irmão quando ele vier para você e disser, reconheço que errei e me perdoa ele quantas vezes for necessária. Isso é um exercício de autotransformação. É uma autotransformação que passa por um processo de humildade. Sim, humildade. É uma prática de humildade. É preciso ser humilde para aceitar as desculpas do outro.
É preciso ser humilde para entender que o outro pode estar num momento ruim, né? Por isso que, de uma certa forma, falou para a gente, com a gente de uma forma mais ríspida, mais grosseira. É preciso ser humilde para entender e se colocar no lugar do outro, exercitar aquilo que se chama de empatia, né? Ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. É necessário e é bom, é conveniente, né? Belarmino Bicas que nos diga, né? Ele encurtou a passagem dele no planeta em 22 anos, por causa de 13.836 explosões ao longo de 7.000 e tantos dias. Óbvio que isso, acho que até errei o número, né? Deixa eu ver aqui. Errei, 16.386, não é 13.000. 16.386. Ou seja, ele encurtou a vida dele em 22 anos por conta disso. Aquilo que Chico Xavier falou a respeito de suicídiozinhos tem todo sentido. Uma explosão, um destempero, um descontrole é uma forma da gente estar criando para nós mesmos problemas de saúde, alterações no nosso corpo físico que vão, em princípio, lá na frente, se não for agora, cobrar o seu preço. Vão engendrar doenças, vão fazer com que a gente colha, né, o resultado do veneno que a gente mesmo está engolindo. Através dessa mágoa, dessa cólera, dessa raiva que a gente destila, né, em relação às pessoas, em relação às situações, em relação às angústias, né? É necessário que a gente se coloque de uma forma muito clara à disposição da nossa auto-melhora, da nossa auto-melhora. Há uma passagem que eu queria encerrar com ela aqui hoje, de um espírito chamado, na verdade não é espírito, é um espírito cujo pseudônimo é Alma Eros, né? Eu pesquisei, mas na literatura não existe informação sobre quem seria o dono desse pseudônimo Alma Eros. Mas esse espírito Alma Eros, ele tem comunicações que foram trazidas através da mediunidade de Chico Xavier, por exemplo, no Parnaso de Além Túmulo, né? Logo no primeiro livro, há poesias desse espírito. E essas poesias são extremamente, são construções belíssimas, né? E muito profundas. E uma delas, que se encontra no livro Correio Fraterno, né, da Lavra desse Espírito, Alma Eros, eu queria trazer para vocês, para todos nós, na verdade, como uma forma da gente meditar e fazer um texto, na verdade, a respeito da questão da cólera, da ira, dos males que isso tudo pode fazer e, principalmente pelas palavras deste Espírito, dos benefícios que pode nos trazer o domínio desses sentimentos negativos, né? De que forma, olha que coisa bonita que ele fala, de que forma o fato da gente ter paciência, exercitar a empatia, exercitar a tolerância, exercitar a fé no futuro, porque para a gente poder não explodir é necessário ter fé no futuro. Ter a crença em si própria, a crença que as coisas vão melhorar, a crença de que essa pessoa que nos magoou, nos ofendeu, não vai fazer isso de novo com a mesma intenção no futuro. É preciso exercitar uma série de hábitos, né, positivos, e se a gente fizer isso nas palavras desse espírito, a gente vai contribuir e muito para algo que simplesmente é maravilhoso. Diz o seguinte, ó: espera, meu irmão, não profiras ainda a palavra suprema de revolta e de dor. Ruge a tormenta em fúria, troveja a cólera, a peçonha envenena, a maldade fulmina. Conserva a tua bússola divina de otimismo e de amor. À frente dos impulsos tumultuários,
paralisa teus pés, recolhe tuas mãos, põe a serenidade nos teus olhos, cerra teus lábios no silêncio e espera no Senhor. Ele virá nos próximos instantes e falará por ti se souberes calar. E onde tua mão inquieta não houver perturbado, ele fará reparações amorosas e justas. Converterá a tua serenidade no espelho cristalino da verdade, em que o perseguidor ver-se-á tal qual é, em que a calúnia, o mal e a ingratidão reconhecer-se-ão para tornar a treva de onde vem. Terás alegremente a vitória do bem. Ouve, pois, meu amigo, se o momento é de dor e de perigo, de negros temporais, espera mais. Não recalcitres contra os aguilhões. O divino Senhor dos corações tudo sabe na luz em que governa, no grande amor da majestade eterna. Ansiedades, angústias, amargores, ciladas dos caminhos tentadores, tudo passará. Não te percas na noite da aflição. Foge à revolta e à desesperação. Espera ainda. Ele virá. A certeza, a certeza de que o Senhor pode nos usar como instrumento para que através das nossas mãos Ele possa agir no mundo a benefício daqueles que estão descontrolados, daqueles que são causa de males e aflições. É uma dádiva reconfortante, é uma bênção indescritível, que eu desejo que fique permanentemente nos nossos corações. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer mais uma vez ao nosso Mestre Jesus Cristo por mais essa oportunidade, por mais este momento de meditação, de entendimento, de buscar compreensão a respeito das suas palavras, dos seus ensinamentos, de tudo aquilo que chegou até nós através dessa doutrina de amor e de luz. Mestre amado, que possamos, mais uma vez, hoje e sempre, ser instrumentos da tua misericordiosa paz. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, é uma alegria, é uma felicidade mais uma vez poder estar com vocês. Muito obrigado pela paciência, pela companhia de vocês. Estejam todos com Deus, na paz do Mestre Jesus Cristo. Muito obrigado.